Muito bom. Como você descreveria o reino de Deus? Se uma pessoa perguntasse para você, o que é o reino de Deus? Descreve para mim, como é que é? Como é que você descreveria o reino de Deus? Pensa um pouquinho. Como é que você descreveria o reino de Deus? O reino de Deus, ele é mais ou menos assim. Fala para a pessoa do seu lado como é que é o reino de Deus. Fala, você consegue falar? Fala. Você tem uma foto do reino de Deus? Rapaz, não tem uma foto não, mas eu vou dizer como é que é. Ele é assim. E aí, vocês estão dando risada, não? E aí? 30 segundos você falar como é o reino de Deus. Como é que é o reino de Deus, hein, Preto? Você está enrolando aí com a Débora, você está aí virando na cadeira, você não falou nada ainda, né, galera? Pessoal, olha aqui. Eu sei que é pouco tempo, não dá para todo mundo falar. Mas você já parou para pensar nisso? Imagina uma pessoa que não conhece Deus, não conhece Jesus. Você fala de reino de Deus, ela fala, então como é que é esse reino? Vamos supor que alguém chega para você e fala assim, olha, eu moro no Nepal. Como é que você acha que é o Nepal? Você faz alguma ideia, não? Nepal, é um país que fica lá na Ásia, não é isso, não? Nepal. O que tem no Nepal, você sabe, não? Não sabe o que tem no Nepal. A gente não faz ideia. Será que eles são ricos? Será que eles estão pobres? O que tem no Nepal? De uma montanhazinha, tem uma montanhazinha no Nepal, né? Tem umas montanhas enormes. Mas como é que seria? A gente não conhece, não é? É como alguém quando pergunta, como é que é o Brasil? Aí você poderia explicar, não é verdade, não? Eu sei, porque eu vivo no Brasil. Não é? Alguns perguntam, já fizeram perguntas engraçadas sobre o Brasil. Né? Alguns acham que a capital ainda é o Rio de Janeiro. E o reino de Deus, como é que a gente pode descrever? Essa pergunta coloca em xeque uma pequena situação. Se você não vive num lugar, você não consegue descrever como esse lugar é. Eu fico brincando ultimamente que eu nasci em Arapongas, eu posso descrever Arapongas. Já faz muitos anos que eu não vou lá, mas eu posso descrever. Quem mora numa cidade, ou nasceu numa cidade muito pequena, mas muito pequena, onde você nasceu? Pratápolis. Rapaz, os dois nasceram em Pratápolis? Como chama? Guapé. Então nós temos aqui um casal, um nasceu em Guapé. Quem conhece Guapé? Conhece Guapé? Olha, uma conhece Guapé, lógico, né, parente. E outro, Pratápolis. Rapaz, como é que é lá? Olha, ele pode nos contar. Em Arapongas as casas eram todas de madeira, né? Como é que é o reino de Deus? Olha, se nós vivemos no reino de Deus, fica fácil a gente contar como é. Se a gente vive no Brasil, fica fácil contar como é. Então nós estamos aprendendo sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é um lugar que nós, como cristãos, deveríamos estar vivendo já. Não tudo ainda, porque quando vier fisicamente vai ser muito poderoso. Mas o reino de Deus, ele é baseado em 3 coisas. O reino de Deus, ele tem 3 fundamentos. O fundamento é a graça de Deus, o relacionamento com Jesus e o poder do Espírito Santo. Vamos dizer isso? Graça de Deus, relacionamento com Jesus, poder do Espírito Santo. Essas coisas são marcantes do reino de Deus. Tem mais coisas, não é? Assim como na minha cidade, a indústria moveleira, onde eu nasci, é muito forte, não é? Meu tio trabalhava numa empresa que fazia carrocerias de madeira para caminhões. Então, a madeira é o negócio deles. Cada cidade tem o seu, não é? Sua marca, cada país tem a sua identidade. O reino de Deus, ele é baseado em coisas... A gente pensa que o reino de Deus é baseado, às vezes, em recompensa. Alguns pensam que o reino de Deus é baseado em troca, você dá e Deus te dá. Mas o reino de Deus é baseado na graça, é no favor de Deus. Deus deu o reino
de graça para nós. Amém? Não temais, ó pequeno rebanho, porque Deus se agradou de dar a vocês o seu reino. É um negócio muito poderoso. Então o reino de Deus é baseado na graça, porque Deus deu. Segundo é no relacionamento, porque este reino ele é baseado em relacionamento. Se você quer ser alguém importante nesse reino, você tem que ser amigo do rei. Diploma, competência, inteligência, sabedoria, é legal. Mas o que conta neste reino são os relacionamentos. E tem uma outra coisa nesse reino, é o poder do Espírito de Deus. Esse reino tem um poder, ele tem um poder de transformar qualquer coisa ao seu redor. Transformando qualquer coisa ao seu redor, eu quero dizer, transformando a partir das pessoas. Se você quer transformar o meio ambiente, você precisa transformar as pessoas que estão nesse meio ambiente, certo? É verdade? Não. Por exemplo, você já viu como aqui Atibaia tem as ruas sujas? Você já viu essa rua aqui? De manhã o pessoal vem aqui, limpa tudo, limpar todo o lixo aqui da enchente e tudo mais e tal. Você chega de tarde, tem saco de lixo, tem potinho de sorvete. O pessoal anda, já joga coisa no chão, joga coisa no chão. Olha, como é que a gente vai deixar mais limpa a rua? Tem que mudar as pessoas. Como é que aqui, ao acabar a reunião, vai estar limpo nesse lugar? Se as pessoas não deixarem copinho, se grudar chiclete, não é verdade? O reino de Deus afeta as pessoas. E o favor de Deus é dado para todos. Agora, o favor de Deus está acessível a todos. Mas nem todos querem receber. Não sei porquê. É bom demais para ser verdade. Ou então, se recebem, eles não distribuem, guardam só para si. Só que o reino de Deus é uma coisa interessante. O reino de Deus é uma coisa que quando você recebe, se você segurar para você mesmo, o poder dele não opera. Deixa eu contar um segredo. Quando você segura o reino de Deus para você mesmo, o poder desse reino deixa de operar. Fica como uma operação muito limitada. Mas quando você recebe o poder desse reino, este reino em você, que o reino de Deus está dentro de nós. Quando você começa a oferecer esse reino, o poder desse reino começa a se manifestar. Porque esse reino de Deus, ele trabalha num paradigma, numa ideia reversa. O reino dos homens é, quanto mais eu reter, quanto mais eu segurar, mais eu terei. O reino de Deus é, quanto mais eu der, mais eu terei. Quando você dá, você tem mais. Então, olha só o que Jesus falou sobre o reino de Deus. Em Mateus 10, 5, 8, falando do poder desse reino. O reino de Deus é um reino de poder, graça, de relacionamento e de poder. Mas este poder, presta atenção como que opera o poder no reino de Deus. Jesus falou para os discípulos, não vão aos gentios, nem aos samaritanos. Não é que não era para ir, era para ir depois. Agora, ele falou, vão primeiro as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão essas ovelhas perdidas e digam, o reino dos céus está próximo. Então, o que Jesus está falando? Moçada, vocês aqui, vocês são amigos meus judeus, vocês vão falar para aqueles, sabe aquele pessoal distante? Aquele que um dia já foi na igreja, aquele que até queria ter uma vida melhor, procurou, mas assim, ficou meio perdido no caminho. Vai primeiro para esses, ovelhas perdidas, e fala, chegou o reino de Deus. Legal, Jesus. E como é que eles vão saber? Eles vão saber assim, cure os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Se você começar a curar os doentes, purificar os leprosos, expulsar os demônios, eles vão saber de uma coisa. O reino de Deus chegou. Amém, irmãos? Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Olha, você recebeu o reino de graça, você precisa dar esse... Então, veja bem, o reino de Deus é uma coisa que eu posso dar para uma outra pessoa. E quando acontece que eu quero dar esse reino para uma outra pessoa, vai acontecer milagres, vai acontecer a manifestação do poder de Deus. Presta atenção, vou repetir aqui. Se você segura o reino para você mesmo, o poder parece que não tem. Quando você começa a levar esse reino para as pessoas, o poder aparece. Amém? É um negócio muito poderoso, diferente. Logo depois Jesus fala, você não precisa levar dinheiro, você não precisa levar cinto, você não precisa levar 2 túnicas. Quer dizer, não
levante grana, não dê para as pessoas o reino de Deus em troca de alguma coisa. Por quê? Porque você vai ter tudo que você precisar. Fica tranquilo, você vai ter tudo que você precisar. Mas o reino de Deus é algo que você vai dar de graça. Agora, o que é o reino de Deus, irmãos? Nesse sentido, você conhece alguém que está precisando de uma transformação na vida? Você conhece, não? Além de mim, pastor? Sim, além de você, graças a Deus. Você conhece alguém que está precisando? Não? Quantos conhecem? Você conhece alguém que precisa? Oh, legal! Você pode chegar para essa pessoa e dizer, olha, o que é o reino de Deus? É você chegar para essa pessoa e falar, você vai encontrar o amor da sua vida, você vai ser feliz. É você dizer para uma pessoa, você vai ser próspero no seu trabalho. Você vai trabalhar e você vai conseguir pagar suas contas, sustentar sua família, sustentar sua casa. Porque o reino de Deus é um reino que tem prosperidade. Jesus multiplicou pão. Jesus fez o melhor vinho numa festa. Fez ou não fez? Os caras já estavam meio bêbados na festa, mas Jesus fez o vinho mesmo assim, você entende? Não é que ele aprova que os caras bebam. Não, ficar embriagado é uma escolha pessoal. Mas Jesus nunca deixa faltar nada. Nem o vinho numa festa de casamento. Alguns fariseus vão dizer, nossa, mas o pessoal já estava tudo meio assim, Jesus ainda fez o vinho bom. Aí que os caras iam ficar mais. Você percebe? A religião é uma desgraça, gente. Jesus tem o melhor. Nunca vai faltar nada. O reino de Deus, então, é você dizer para alguém, olha, você vai conseguir sair das suas dívidas, vai limpar o seu nome. Você vai conseguir terminar a sua faculdade, você vai fazer uma faculdade, você vai trabalhar na sua área, o Senhor vai colocar você lá, é você dizer para alguém, você vai ser libertado desse sentimento de tristeza, dessa opressão, que te leva a pensar até tirar a própria vida. Você vai ser libertado desse sentimento de vazio, de inutilidade, que acha que não serve para nada. Isto não é para você, amém, irmãos? Isto é o reino de Deus. O reino de Deus pega e começa a dar propósito. Você fala, nossa, mas como é que pode acontecer isso? Como é que você vai fazer isso? Eu não vou fazer, quem vai fazer é Deus, porque Ele te ama, Ele é o seu Pai, amém, irmãos? Está levando esperança, porque a esperança para o cristão é a certeza de que vai acontecer. A esperança para o mundo é quem sabe, mas para o cristão não. Para o cristão é, eu sei que a coisa vai acontecer, porque o meu Deus é o Deus de toda a esperança, amém? Esse é o reino, porque você está no reino. No reino de Deus a esperança é diferente. No reino dos homens a esperança é, quem sabe um dia. No reino de Deus é, certamente o Deus de toda a esperança vos encha de alegria e paz. Então é diferente, o reino de Deus você tem a certeza que vai acontecer. Você vai sair dessa depressão, você vai sair dessa prisão do passado, vai ficar livre dessa enfermidade, você vai ficar livre desse vício, esse vício em droga, desse vício em imoralidade, desse vício de mentir, desse vício de querer sempre ser o melhor em todas as coisas, que acaba com a sua vida. Você vai ficar livre. Você vai ser bem sucedido. Você vai se reconciliar com seus familiares. Você vai se reconciliar com seu filho, com seu pai, com a sua mãe. Você vai ser bem sucedido nos seus planos. Sabe por quê? Porque Deus vai guiar os seus planos. Se você pensar em fazer um plano torto, o Senhor vai dizer, não filho, este não. Ele vai dar a você plano de bem. Amém? Isto é uma maneira da gente levar o reino de Deus para essas pessoas. Levar esperança. Então o reino de Deus é um reino de poder. E se eu faço parte do reino de Deus, eu faço as obras de Deus. Diga isso. Se eu faço parte do reino de Deus, eu faço as obras de Deus. Nossa, isso é uma declaração muito forte. Mas olha, vou mostrar para você que é uma declaração forte, porém, esta é uma verdade do reino de Deus. Deus não chamou você para o reino dele e falou, ó, você fica no cantinho aí, tá? Que quando você morrer aqui na terra, lá no céu você vai ficar abanando, tocando uma lirazinha, que não... Não, ele não está falando isso. Está dizendo, o reino de Deus começa aqui. Jesus envia esses discípulos para fazer as obras dele. Vocês vão de 2 em 2, cure os enfermos, expulse os demônios, não é? E estas eram as boas obras que ele estava fazendo. Olha só, Jesus falou que as obras que ele realizava, isso é muito importante, demonstravam o reino de Deus. Jesus estava passeando um dia no templo, na época do inverno ali, e os fariseus vieram atrás dele e disseram,
Quanto tempo vai nos deixar em suspense? Está lá em João 10, 24. Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu: eu já lhes disse. Eu já disse para vocês, mas vocês não creem em mim. A prova são as obras que eu realizo em nome do meu Pai. Que obras que Jesus fazia? Curava os enfermos, expulsava os demônios, pessoa surda levantava, ele perdoava as pessoas. Não é verdade, não? Ele conversava com pessoas que ninguém queria conversar, conversou com a mulher samaritana, ele não rejeitava ninguém, ele encorajava as pessoas, ele ensinava as pessoas muitas coisas, tinha compaixão delas. Jesus falou: eu já estou fazendo, não é? As boas obras de Jesus estavam aí. E Jesus fala para ele: vocês não creem em mim, versículo 26, porque vocês não são minhas ovelhas. Ele está falando, o problema é que vocês se recusam a crer que eu sou o Messias. Não é porque eu não disse que eu sou sou. Mas os fariseus não podiam admitir uma pessoa tão diferente dele ser o Messias. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço, elas me seguem. Você se considera uma ovelha de Jesus? Não. Presta atenção. Se você é uma ovelha de Jesus, ele falou que você consegue ouvir a voz dele. Você consegue ouvir a voz dele. Fala para o seu amigo do lado: você consegue ouvir a voz de Jesus. Você consegue. E eu lhes dou a vida eterna, elas nunca morrerão. Você nunca vai morrer. Ninguém as arrancará da minha mão. Ninguém vai poder arrancar você das mãos de Jesus. Porque o Pai que deu você para mim é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do Pai, e eu e o Pai somos um. Não é bom isso aí, não? Outro dia que eu li e falei: nossa, que legal, ninguém pode me arrancar da mão de Jesus, ninguém pode me arrancar das mãos do Pai. Eu sou protegido, eu sou ovelha e eu posso ouvir a voz dele. É tremendo. As pessoas usam esse versículo para dizer: você é a voz de Jesus? Não, você não é a ovelha, você é um bode. Eles usam para isso esse versículo, mas ele está falando: não, se você é minha ovelha, você precisa aprender uma coisa. Ei, começa a ouvir a minha voz, para você me seguir, e as coisas vão dar certo para você. Amém, irmãos? É o contrário. Mais uma vez os líderes pegaram pedra para atirar nele. Jesus falou: peraí, você quer me atirar pedra? Por orientação do meu Pai, Jesus falou: eu fiz muitas boas obras, por quais delas vocês querem me apedrejar? Olha, é interessante esse texto. Jesus está dizendo: eu fiz boas obras. Quais são as boas obras de Jesus? Ele mandou dar dinheiro para os pobres? Mandou, disse que ele mandava dinheiro para os pobres. Mandava o Judas dar dinheiro para os pobres. Judas roubava um pouquinho, mas dava dinheiro para os pobres. Jesus abençoava as pessoas, dava comida, multiplicava pão, mas também curava os enfermos, expulsava demônios, ressuscitava morto. Estas são as boas obras. Deixa eu fazer uma perguntinha: quem mais Jesus chamou para fazer boas obras? Os anjos, esse, né? Quem mais Jesus chamou para fazer as boas obras? Nós é bom porque eu me escondo no nós, na verdade, nós. Deve ser o Mauro. Se ele fizer. A maioria dos cristãos pensam assim: não deve ser para mim esse negócio. Quando todo mundo estiver fazendo, então eu vou ser que é para mim. Mesmo. Se todo mundo pensa assim, sabe o que acontece? Ninguém faz absolutamente nada. É quando vê alguém ser assaltado na rua, um monte de vizinho olha, tem 20, 30 testemunhas, ninguém chama a polícia, porque pensa: alguém deve ter chamado. E o que acontece? Nada. Isso é um fato, já foi comprovado. Ei, o reino de Deus é para todos, mas começa com uma pessoa, você. Começa com um. Jesus falou: ei, vocês querem me apedrejar por qual boa obra que eu fiz? Não é porque você fez boa obra, é porque você afirma que é Deus. Não creio em mim se não realizo as obras de meu Pai. Olha essa declaração de Jesus, gente. Se eu não faço as obras de Deus, não precisa acreditar em mim. Sabe que muita gente nesse mundo não crê nos cristãos? Eles não fazem as obras de Deus. Eles fazem um monte de coisa, mas não as obras de Deus.
Ah, eu não sei porque as pessoas não acreditam em Jesus. E aí, sabe o que os cristãos fazem? Eles querem vender Jesus, não é isso não? É que nem você chega numa loja, a pessoa fala, nossa, puxa, que roupa bonita você está usando. Não, que bom, gostei do seu corte de cabelo. Mas você sabe, ele quer me vender o quê? É loja de carro, quer te vender um carro. Não é isso não. Isso é uma loja de, sei lá. Se você chega num stand de imóvel, ele quer te vender um imóvel. Não é? O pior é o telemarketing, não é verdade não? O senhor está falando de tal, estou ligação sendo gravata. Olha, tem uma... Não, peraí, eu não quero esse negócio. Nossa, o cara... Às vezes a gente chega para as pessoas e queremos vender Jesus. E aí a gente fala umas coisas, a pessoa não gosta, a gente fala, é porque esse não era a ovelha de Jesus. Mesmo. Ou será porque a gente foi meio grosseiro? A gente não foi educado com a pessoa? Ou porque a gente não amou ele primeiro? Amém, irmãos? Porque os crentes têm essa mania de que a minha religião é que está certa, e chega lá e começa a discutir religião com as pessoas. O Senhor falou para a gente amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem. As obras que nós fazemos, as pessoas reconhecem. Gente, presta atenção. Jesus está falando, ei, eu faço as obras do meu Pai. Se eu realizo as obras do meu Pai, creio na prova que são as obras, mesmo que vocês não creem em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Você está entendendo? Jesus falou assim, a prova de que eu estou no Pai e o Pai está em mim, é que eu faço as obras do Pai. A prova de que Cristo está em você, é que você faz as obras de Cristo. A prova de que o Espírito Santo está em mim, Cristo está em mim, é que eu faço as obras dele. Você está entendendo, irmãos? Existe um conceito religioso equivocado, pasta de falsa humildade. Eu não quero aparecer. Não sei o quê. Mas ele falou, não. Se você vive no reino de Deus, você pratica obras do reino de Deus. Que inclui, além das boas obras de caridade, mas eu vou dizer, tem muita gente que não crê em Jesus e faz caridade, é verdade ou não é? Não crê em nada e faz um monte de caridade aí. Em que é que nós vamos nos diferenciar? Quando as nossas obras, as pessoas vão dizer, rapaz, mas isso só pode ser coisa de Deus. Eu não conseguiria fazer isso. Isso só pode ser Deus em você. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então Jesus falou, olha, eu tenho as obras do meu Pai para provar. Do mesmo modo que Jesus quer que nós façamos boas obras, que são as obras dele, as obras do Pai. Jesus quer que todos vejam estas boas obras. E que então as pessoas reconheçam que são obras de Deus, o Pai. Eu tenho pensado muito ultimamente, as coisas que eu tenho feito, quando as pessoas reconhecem, elas dizem, cara, esse César é bom, hein? Esse cara, quero ser que nem ele um dia. Ou eles falam assim, cara, esse César teme a Deus, hein? Pô, menos, se não fosse por Deus, ele não poderia fazer isto. Você não pensa nisso de vez em quando? Olha só esse texto, irmãos. Mateus 5,13. Estamos falando do poder do reino de Deus, certo ou não? Estou falando que esse poder, ele só funciona quando você começa a dar, quando você tem a coragem de oferecer a alguém uma coisa que só Deus pode dar a ela, mas Ele vai usar você para fazer isso. Dá esperança que Ele pode ter um milagre acontecer na vida dela. Deus não vai mandar um anjo não, Ele vai mandar pessoas, amém? Deixa eu perguntar aqui, quantos aqui que estão me ouvindo, Deus mandou pessoas, e estas pessoas falaram ao seu coração, e aconteceu uma transformação na sua vida? Deixa eu ver. Puxa vida. Nem todos levantaram a mão, que você não prestou muita atenção. Eu não sei, eu nunca vi anjo. Jesus não apareceu para mim e disse, eu vou fazer. Não, apareceram pessoas que fizeram coisas que eu falo, isso é de Deus. Eu também quero, eu quero o que ela tem, eu quero o que ele tem dentro dele. Vocês são o sal da terra.
Jesus diz que a gente vai ser o que já é. Somos o sal da terra. Sabe que o sal é aquela coisa que impede a carne de apodrecer, que conserva, que dá gosto. Mas se o sal perder o sabor, para que serve? É possível salgá-lo de novo? Vai ser jogado fora e pisado pelos que passam. Não serve para nada. Ora, nós fomos chamados nesse reino. Estão falando de que reino? De Deus. É o reino que nós estamos. Ou deveríamos estar. Diz que neste reino as pessoas são sal. Mas que, não sei. Sal sempre é salgado, né? Não é verdade, não. Mas esse sal que Jesus fala que perde o sabor, o sal do mar Morto naquela época não tinha sal refinado. O sal mal armazenado podia perder a propriedade de salgar, entendeu? Podia depois se tornar inútil. Ora, se um sal não salga mais, para que serve esse sal? O Senhor está dizendo, veja, se você não vai fazer nenhuma obra que vai glorificar a Deus, que as pessoas vão dizer, rapaz, isso é Deus operando. Se na sua vida, na minha vida, não está acontecendo obra de Deus que eu posso contar, então, como é que vai ser o reino de Deus? Então, por exemplo, eu posso contar que no Brasil tem praias lindas, porque eu já fui lá. Para alguém que mora na Finlândia seria muito interessante, não é verdade? Não, lá é frio. Mas ele podia me contar como é que é a neve, que eu não faço ideia de como é que é, porque aqui não neva. Ei, no reino de Deus você pode dizer, olha, vou contar uma coisa que aconteceu na minha vida, Deus fez isto é uma obra de Deus, amém? Então você conta o que Deus faz na sua vida, isso já encoraja a pessoa. E o Senhor quer dizendo, agora vai mais longe. Fala o que eu quero fazer na vida dela também. Quando a gente tem essa ousadia, começa a acontecer? Poder de Deus. Começa na casa da gente, isso começa com os filhos, isso começa com marido e mulher. Isso começa na nossa casa, gente. Começa com nossos amigos, com as pessoas que estão perto, com as ovelhas perdidas. Vocês são a luz do mundo. Nesse reino, você é como luz. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não dá. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocar debaixo de um cesto. Ué, para que você acende uma lâmpada e depois debaixo de um cesto? Não é para iluminar? Se você acende uma lâmpada, tem que pôr no lugar mais alto possível para iluminar toda a casa. Da mesma forma. Diga isso, da mesma forma. Suas boas obras devem brilhar. Suas boas obras devem brilhar. As coisas boas que a gente faz tem que aparecer, tem que brilhar. As pessoas têm que olhar e falar, rapaz, esse negócio é bom. Para que todos as vejam. Já tinha pensado nisso, não? É para todo mundo ver. Não, eu quero que eu faça para Jesus. O que a mão direita faz, a esquerda não deve fazer. Não é esse sentido. Está dizendo que precisamos ser orgulhoso. As boas obras devem brilhar. Essas boas obras, você está fazendo para você mesmo ou está fazendo para os outros? Estas boas obras, essa é a pergunta. Estas boas obras, a gente faz para nós mesmo ou nós fazemos por outras pessoas? Para quem são as boas obras, irmãos? Você reparou que as boas obras são em favor dos outros? Porque fazer obra é um serviço, certo ou não? Ora, se é um serviço, é uma coisa que eu estou fazendo para alguém, não é para mim mesmo. Você sabe por que a igreja dos nossos dias, na maior parte, não manifesta o poder de Deus? Porque as pessoas estão pensando em si mesmas. Elas querem resolver os seus problemas, elas querem resolver os suas... Porque eu não sei o quê. Então o poder está segurando um reino só para ela. Quando começamos a distribuir estas coisas, dando palavra de encorajamento, sendo generoso, dando dinheiro para as pessoas, dando oportunidade, dando perdão, dando uma outra chance, é verdade não? Estendendo a mão, começa a acontecer o quê? Poder de Deus começa a operar. Dessa mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos a vejam, e louve seu Pai, que está no céu. Ora, por que alguém ia ver a obra, por exemplo, né, aqui, da Tássio e do William,
e a ver o que vocês estão fazendo e dizer: meu Deus, obrigado, Deus, obrigado. Por quê? Porque eles olham para vocês e reconhecem que isso só pode ser uma obra de Deus. Veja, Jesus está dizendo: este é o meu reino. Meu reino tem um poder. Ele está em todas as pessoas. O poder do reino de Deus é para todas as pessoas que estão no reino de Deus. Não se trata de ser humilde. A sombra pode brilhar e você pode ser humilde. Por quê? Porque a origem do poder da sua obra está em Deus, não em você. Humilde não é o que pensa pouco de si mesmo. É quem pensa menos em si mesmo. Não é quem pensa menos de si mesmo, desculpe. Humilde não é quem pensa menos de si mesmo. É quem pensa menos em si mesmo. Eu penso nos outros. E de si mesmo. Aí eu penso que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Eu tenho direito a uma herança enorme. Tudo que eu peço ao meu Pai, Ele me dá. E eu posso abençoar muitas pessoas. Não vai me faltar nada nunca, Ele está sempre comigo. Amém? Nossa, você é convencido, né, que eu sou filho de Deus. E aí? E aí que é isso, Porque a questão do orgulho é do coração. Não é das obras. Tem gente que faz obras muito pequenininhas e oculta. Não quero aparecer. É aquela, não é? É o pessoal que se orgulha do quão humilde é. Não adianta nada. Gente, a humildade é dar a glória a quem é devida, lá no coração. Eu sei que é de Deus. A pessoa te agradece e fala: obrigado. Mas lá no fundo você sabe, foi Deus que fez esse negócio. Amém? E você sente uma alegria tão grande. Jesus quer que você faça boas obras. Na verdade, eu lhes digo: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado. Vocês estão com uma cara de interrogação. Alguns estão dormindo, dá um tapa no lado para ver se ele acorda. Você sabe qual é o problema dessa mensagem? É que ela parece boa demais para você, para a gente acreditar. Ou então, aqueles de nós que temos a mentalidade religiosa, que foi criado numa religião condenatória, está pensando assim: nunca, eu tenho que merecer esse negócio. Quem é você, ó, pastorzinho minha tigela? Você é orgulhoso, você acha que você pode fazer isso aí? Não, você tem que ser muito bom para esse negócio. O reino de Deus é baseado na graça, amém, irmãos? No relacionamento com Jesus. É que não tenho mais, porque eu estou andando no pecado, então é um problema. Arrepende do pecado, anda com Jesus, Arrepende então, de uma vez. E aí vem o poder de Deus. Você que crê em mim vai fazer as obras que eu tenho realizado e maiores, que eu vou para o Pai. Você pode pedir qualquer coisa em meu nome, eu vou fazer para que o Filho glorifique o Pai. Peça qualquer coisa em meu nome e eu farei. Aí eu falei: Jesus, essa declaração aqui é muito complicada. Como é que eu posso pedir qualquer coisa? Por causa disto. Porque para fazer as obras de Deus é preciso intimidade com Jesus. Você continua lendo esse texto? Ele fala: sabe que você pode pedir qualquer coisa para o meu Pai, eu vou fazer? Porque se você tem os meus mandamentos e obedece, se você tem o Espírito Santo, você pode pedir qualquer coisa mesmo que o meu Pai vai fazer. Amém? A questão do reino de Deus é que é um reino de relacionamento. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vocês conhecem. Ele habita com vocês. O que ele está dizendo? Está vendo meu Jesus? Eu sou como o Espírito Santo. Eu sou o encorajador. E quando eu for para a eternidade, eu vou mandar um que vai habitar dentro de vocês. Vai ser a minha presença dentro de você. Não é tremendo isso? Ele vai te encorajar sempre. Ele vai te ensinar todas as coisas.
Aqueles que aceitam meus mandamentos e obedecem são os que me amam, e os que me amam serão amados pelo meu Pai. Eu vou amar você, vou me revelar a você, e quem me ama faz o que eu ordeno, e meu Pai amará, nós viremos morar nele. Está dizendo o seguinte, esse texto é usado assim: ah, mas essa semana você desobedeceu aquele mandamentozinho, Jesus foi embora. Deixa eu dizer, o Espírito Santo de Deus, ele vem e permanece, tá? Não é que nem espírito aí dos capeta que entra e sai, entra capeta, sai capeta, entra capeta, sai capeta. Não é assim, amém? O Espírito Santo de Deus é o selo. Quando você crê em Jesus, ele vem habitar em você, amém? Agora você tem que dizer, mas eu quero viver no reino. Eu quero que as águas fluam. Rios de águas vivas vão fluir. Você percebe que é tudo saindo, é tudo para entregar, é tudo para dar. Quando você deixa os rios fluírem, para dar de beber a outras pessoas, para abençoar a outros, começa a manifestar o poder de Deus. É por isso que o reino de Deus é um reino marcado pela generosidade, pela bondade. Quanto mais você der, mais alegre você fica. Quanto mais você abre o seu coração, mais poder de Deus enche. Amém, irmãos? Então Jesus está dizendo, eu quero que você faça as obras, mas tem que ter intimidade comigo. Quando o Pai enviar o encorajador, e Ele já enviou, amém? Ele já enviou o Espírito Santo. Ele vai ensinar todas as coisas. Você tem alguém aí dentro de você que pode ensinar todas as coisas. E tem um presente que Ele dá junto. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Diga isso, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Não se aflijam, não tenham medo. Ei, eu estou com você. Não tenha medo. Vou cuidar de você. Não tenha medo. O medo faz a gente reagir de maneira negativa. O medo faz a gente gritar, se encolher, fugir. O medo faz dizer assim, não é para mim. Mas o amor de Deus fala, não. Jesus falou, eu deixo a minha plena paz. As pessoas querem fazer as obras de Jesus, ou receber os benefícios. Aqui nós temos uma diferença. Lembra que Jesus multiplicou os pães? Lembra? Multiplicou os pães? Eles saíram, pegaram um barco, e a multidão, uau, foi atrás. Quando chegaram, ela falou, mestre, como o senhor chegou aqui tão rápido? Eu peguei um atalho, eu vim andando sobre as águas, lembra o negócio, né? Eu vim andando. E aí, sabe o que eles falam para Jesus, essa multidão toda? Ô Jesus, nós queremos fazer as obras de Deus. Olha o texto, gente. Olha que coisa interessante isso aqui. Essa multidão chega para Jesus e diz, nós também queremos realizar as obras de Deus. O que devemos fazer? Você quer fazer as obras de Deus? Não. Olha a resposta de Jesus. Esta é a única obra que Deus quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Creio naquele que enviou, creio em mim. Se deseja que a gente acredite no Senhor, nos dá um sinal. O que o Senhor pode fazer? Não é interessante essa pergunta, né? Os nossos antepassados no deserto comeram maná. As Escrituras dizem, Moisés deu a comer pão do céu. Jesus falou para ele, vocês não estão aqui por causa vocês estão aqui por causa do pão. Vocês estão aqui porque vocês comeram o pão lá. Vocês estão aqui porque foi legal comer o pão. Essa é a multidão que está interessada nos benefícios. Mas Jesus está falando, o que eu faço para ter esses benefícios? Eu quero ter sempre pão. Já pensou? Ter provisão mesmo quando não trabalha? É bom, né? É por isso que o pessoal joga na Mega Sena, né? Aí pega 0,6% mês, 1 milhão, 5, 6 milhões, tranquilo. Jesus disse,
eu digo uma verdade para vocês. Não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. Foi meu Pai que deu o maná lá. E meu Pai está dando pão hoje. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. O que ele está falando? Eu sou o pão. Eu, Jesus, sou o pão. Eu sou o pão da vida. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias. Ele falou, tá bom. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome. Quem crê em mim, nunca mais terá sede. Porque o reino de Deus é um reino de relacionamentos. Não é um reino de coisas. Não é um reino de comércio. Você vai ler as notícias amanhã, os reinos deste mundo, comércio, transação, bolsa, balança, dólar sobe, dólar desce e tal. É o reino deste mundo. O reino de Deus não. Mas eu quero pão, eu preciso do pão, eu sei. Você quer pão? Sou eu. Como é que eu faço as obras de Deus? Como é que eu consigo fazer essas obras maravilhosas? Como é que eu faço multiplicar pão? Como é que eu faço o enfermo ser curado? Já pensou? Mano, se eu começar a curar enfermo aí, os caras vão começar a me dar um crédito bom, é ou não é? Eu falo assim, tá legal. Eu sou o pão. Eu sou a resposta. Jesus está procurando gente que tem fome. Jesus está procurando gente que tem sede. Fome e sede por Ele. Fome e sede, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu quero Ele, eu quero Deus, eu quero Jesus. Tá, eu preciso de pão, eu preciso de roupa, eu preciso de trabalho, mas eu tenho sonhos, eu tenho planos, mas tenho um desejo maior. Eu quero Ele, eu quero o pão da vida. Eu sou o pão, tem ceia hoje. Eu sou o pão, eu sou. Você precisa de mim. Se você tem a mim, você vai ter o resto. Quem crê em mim jamais terá fome. Sabe essa fome? Você precisa ter fome. Quando os nossos filhos não queriam comer, todos nós, né? Quando o seu filho não queria comer, o que você fazia? É normal, é assim não? Não, corre para o médico. Tem alguma coisa errada, por quê? Ele não quer comer. Ele não quer beber. Tem algo errado. Ei, onde está a fome? Onde está a sede? Jesus está procurando pessoas que estão com sede, que estão com fome, que o maior desejo. Jesus falou, uma comida tenho para comer, fazer a obra do meu Pai, terminar a sua obra. E ele termina nesse texto, seguindo mais para frente. Avança, por favor, o próximo slide. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E esse pão que eu estou oferecendo é a minha carne. Ele não está falando de pão de comida, né? Ele está falando de algo espiritual. A minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. Que come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim ou nele. O que ele está dizendo? Eu quero um nível de intimidade. O grande objetivo do reino de Deus é nós sermos um com o Rei. Muitos acham que Jesus orou em João 17 para a gente ser uns com os outros. Ele também quer, mas é difícil a gente ser um com os outros. A gente discorda muito, certo? Temos opiniões diferentes. O Senhor falou, primeiro você tem que ser um comigo. Quando você for um comigo, você vai amar o seu irmão, mesmo não sendo diferente de você. Quando você for um comigo, você vai amar as pessoas que não gostam de você. Quando você for um comigo, você vai fazer o bem para quem te fez o mal. Você vai interceder por aqueles que estão prejudicando outras pessoas, porque você vai ser parecido comigo. Você vai entender o meu coração, porque foi assim que eu te amei, quando você era mau. O objetivo do reino de Deus é a gente ser um com o Rei. Eu vivo por causa do Pai.
que me enviou. Da mesma forma, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão que desceu do céu, o verdadeiro. Os antepassados comeram o maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, viverá eternamente. Porque é o reino de Deus, o poder se manifesta pela intimidade. Pela intimidade. Avança, por favor. Pessoas com fome e sede de Jesus. Você quer ver o poder de Deus? Quer ver um poder mesmo acontecendo na sua vida? Você quer que 2019 seja um ano de poder? Eu quero, irmãos. O poder vem pela presença dEle. A presença vem pela fome, pela sede. Pela fome, pela sede. Volta, por favor. Pessoas que querem fazer as obras de Jesus e quer que apareça. E não vai ficar orgulhoso, porque sabe, quem fez foi Ele. Jesus falou: eu converso com meu Pai, o que Ele manda fazer eu faço. E aí? É o meu Pai. Lembra, não são as minhas palavras, é do meu Pai. É para a gente dizer: olha, não são as minhas palavras, é de Jesus. Você está usando você, tá, eu estou muito feliz por isso. Obrigado, eu recebo. Mas lá dentro você fala: eu recebo, mas na verdade, essa minha alegria vem de Ti, amém? É simples. Que desejam ver o mundo sendo tocado pelo poder de Deus. O Senhor está dizendo: eu quero tocar as pessoas, mas eu vou fazer através de você. Eu podia descer aqui, eu podia fazer, mas quando eu voltar vai ser diferente. Hoje é você, que não tem medo das fraquezas e debilidades. Jesus não tem medo das suas fraquezas, sabia? Ele não tem medo. Aliás, certas fraquezas Ele nem vai tirar, porque para a gente depender dEle mesmo. Eu tenho fraqueza, falo: Senhor, eu preciso da Tua graça. Minha graça te basta. A graça é maior que qualquer fraqueza humana, sabia? Maior que qualquer vício. Não é a força da lei, é a graça. Fome e sede pelo Rei, que está disposto a seguir em frente apesar das fraquezas. Quero lembrar você que há um chamado para a gente viver uma vida de poder no reino de Deus, amém? Essa é a mensagem. Ele quer isto. Eu quero contar de novo uma história que eu gosto muito, para lembrar como é que é esse rei. Um grande rei decidiu doar tudo que tinha no seu palácio. Mandou os servos falarem: põe tudo do meu palácio para fora. Falou tudo. Até o tesouro, principalmente. E o que mais? Põe os móveis. As estátuas de ouro, tudo. E aquelas carruagens novas, tudo. E os escudos, tal. E os dólares, tudo. Põe tudo aí fora. Chama todo mundo. E fala: cada um pode pegar o que quiser. E as pessoas foram vindo. E um foi levando um jarro, outro foi levando obras de arte, levou dinheiro e tudo. E a pessoa tudo feliz levando. E o rei lá. E chega um garotinho e ficou olhando. Um garotinho chegou perto do rei e falou: o senhor falou que eu posso pegar qualquer coisa? Ele falou: tudo. Eu posso pedir até o palácio então? Ele falou: pode. Ninguém pediu ainda, mas se você pedir eu te dou. O palácio também está aí. Eu posso pegar tudo que o que você quiser. É só chegar lá e pegar, é seu. O menininho, o garotinho foi, correu e abraçou o rei, segurou pelas pernas ele. Ele abraçou o rei e falou: o senhor falou que tudo que eu pudesse abraçar era meu. Eu posso ter o Senhor? Ele falou: garoto, você escolheu o melhor. Falou: por quê? Porque eu tenho muitos palácios, eu tenho muitos tesouros. E você, em vez de escolher todos isto, você escolheu a mim. Agora tudo que é meu é seu. Este é o rei deste reino, amém?